Boa tarde, Brasília, boa tarde, Brasil, ou qualquer lugar do mundo que vai receber essa minha entrevista de hoje na íntegra com exclusividade. Desde já eu quero deixar todos cientes que essa entrevista de hoje ela vai durar de 10 a 15 minutos, mas vai ser uma entrevista muito bacana, muito interessante, de grande utilidade pública. Lembrando também que se você quiser acompanhar essa entrevista na íntegra com exclusividade, você vai no YouTube, no nome do canal Handley Tricolindo Gaúcho. E no Facebook, reportagem de Handley Gaúcho. E por outros meios de comunicação social também, que vai receber essa entrevista também com exclusividade. E nos meios de comunicação social também do meu entrevistado. Antes de eu começar a entrevista, quero deixar aqui tudo esclarecido e tudo bem nítido. Se você tem opinião formada ou contra do que o entrevistado de hoje vai falar, eu respeito e nós respeitamos. Mas lembrando bem também que o respeito deve haver dos dois lados. E lembrando outro detalhe também, que a entrevista vai ser pautada em cima do que ele acha, do que ele pensa sobre o atual presidente da República aqui do Brasil, no caso, Jair Messias Bolsonaro. Muito boa tarde, Joel. Nós falamos na íntegra com exclusividade. Antes de nós começarmos a entrevista, fala aí pro nosso amigo telespectador quem é Joel, as formações que você tem. Você também é doutor, no caso, servidor concordo, doutor, né? Fala pro nosso amigo telespectador aí que está nos assistindo. Boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde, seguidores do canal. Meu nome é Joel, sou educador, trabalho na educação há mais de 10 anos como professor, né? Tenho minha graduação em Letras, Língua Portuguesa, exerço também a função em sala de aula, mas também trabalho como orientador educacional. Sou formado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí, lá no Piauí. Tenho uma segunda graduação em Letras, Língua Portuguesa, aqui no DF, e exerço atualmente essas duas funções. Me formei em 2001, graças ao governo do Mão Santa, né, que foi senador e hoje é prefeito da cidade de Parnaíba, lá no Piauí. Então, trabalho à noite com adultos, né, que é EJA, Educação de Jovens e Adultos. E durante o dia, às 40 horas, eu trabalho com adolescentes, né? Minha parte é sobre questões emocionais, também envolve o conselho tutelar, questões que envolvem muito o aprendizado do aluno. Então, a gente trabalha com toda essa área, tanto com o aluno, com os pais, com os professores e toda a comunidade escolar. Bom, ele falou um pouco dele, agora nós iremos começar a entrevista do que ele acha do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Primeira pergunta já vai ser uma bomba. Joel Marques, doutor, vou te chamar assim, o que você acha do atual governo do presidente Jair Messias Bolsonaro? Se você é a favor ou contra, e digo por quê para o nosso amigo que está nos assistindo. Olha, eu sou muito contra, né, o governo atual, por uma série de questões, né? Nunca fui a favor das políticas que o governo pratica no nosso país, política para pobre, nordestino, negro, inclusive por várias colocações que ele já colocou, né, sobre essas minorias. Então, não tem como apoiar um governo que desde o início da campanha, ou até antes de ser presidente, pois ele foi deputado há muitos anos, então sempre falou coisas que é muito chocante para essas minorias. Então, ele atualmente, como presidente, tem um peso muito maior que ele fala, né? Exemplo, quando ele pretende armar a sociedade civil, né? O cidadão comum promete dar armas, porte de armas e andar armado. Um país como o nosso, que o índice de criminalidade e violência é muito grande, praticada ou por policiais, ou por traficantes, ou pela própria sociedade civil, né? Cidadão comum. Então, armando, dando essa liberdade, esse acesso à arma, sem uma base, sem um estudo, vai aumentar mais ainda o índice de criminalidade, né? E
comprou essa ideia, né? Elegeu-se com essa ideia, e aí, felizmente, nós temos, né, um Supremo Tribunal Federal que atua, e graças a ele, muitos pontos da lei de porte de arma ele teve que dar explicações, né, que os ministros pediram que se explique. Dentre outras questões que eu não concordo. Agora a segunda pergunta. Dentro da sua avaliação, o presidente Jair Messias Bolsonaro, para você, ele é homofóbico ou não? Olha, com certeza, né? Porque falar diante das câmeras que não é uma realidade, né? Agora, viver de fato, a prática é outra, né? Porque como se fala, ele diz que que gosta, que tem amigos que são, mas assim, diante das câmeras, que por trás e pela prática não é. É tão tal que ele elegeu-se criticando um kit gay que na cabeça dele iria prejudicar os alunos, que nunca existiu, que a própria mídia desmentiu, que essa história do kit gay foi fake news. E a terceira pergunta agora. Para você, o presidente Jair Messias Bolsonaro é racista ou não? Com certeza. Com certeza ele é racista. Claro que, ainda que ele se defenda, um exemplo foi quando ele foi visitar um quilombo, que ele viu lá que tinha os negros, ele viu um que estava, né, gordo, e falou que não serve para nada. Apenas para... não serve nem para reprodução. Então, vindo da boca de uma pessoa que pretende ser presidente, que se torna presidente, fala isso, é um exemplo mais assim escancarado de racismo. Essa pergunta agora, antes de eu te perguntar, doutor, eu vou falar para o amigo telespectador. Eu respeito tua opinião, mas eu elaborei ela aqui agora em uma pergunta muito interessante e vai abrir a mente de vocês. Todas as pessoas que eu conheço que é de algum credo religioso, geralmente eles pregam o amor, eles pregam a paz, eles são contra o ódio. Agora eu te pergunto, doutor, o que você acha de um cristão dizer que é evangélico, que é católico ou espírita, principalmente os evangélicos, nada contra, respeito, apoiar um presidente, coisa que os evangélicos pregam o amor, mas um presidente que praticamente proclama o ódio. O que você acha disso? Fala aí com exclusividade. Uma discrepância absurda, né? Porque todo mundo sabe que o evangelho, de fato, de Cristo pregava seu amor, a união, a paz com todos, né? Porém, o nosso presidente, que ao mesmo tempo diz que é evangélico e que propaga armar a sociedade, são ideias totalmente opostas, né? Onde que o ensinamento do evangelho é totalmente contra que se mate, mais fácil que você morra, mas que não mate, que não pegue em armas, né? E aí é onde ele se contradiz essa questão. Então, falar uma coisa que é cristão, porém praticar uma outra, é o cúmulo do absurdo que nós vemos no nosso presidente. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou falar para o amigo telespectador e deixar bem claro. Nós não temos nada contra o credo religioso de ninguém, nem contra pessoas evangélicas. Mas a pauta aqui é essa. Um presidente que falar que é cristão, que é evangélico, onde se prega o amor, entendeu? Prega a união, mas na prática você pode ver até, né, doutor, muitas vezes pelos próprios pronunciamentos e discursos do presidente, meio de comunicação social, rádio, televisão, que ele fala muito exatamente em morte, ele deu uma entrevista, inclusive, falando por telefone com o Jorge Cajuru, ele até falou de dar porrada, né, em um político lá. Agora eu te pergunto, um homem que se diz evangélico, onde prega o amor à união, essa matemática, né, não está se batendo, para nós falar para o nosso amigo telespectador, inclusive, tentar enxergar dessa forma, que eles o que? Pregam o amor, entendeu? Prega a união, mas na real eles estão apoiando um homem que praticamente pratica o ódio, pratica a desunião e é totalmente contra os princípios que ele diz ser. Então, em outras palavras, a matemática não está se batendo, não é verdade? E agora a próxima pergunta que eu vou te fazer. O que você acha desse termo como o presidente diz, doutor? Bandido bom é bandido morto. Você é contra ou a favor?
Olha, eu sou contra totalmente, porque nosso país é democrático e temos leis. Uhum. Nós temos uma Constituição e temos um Código de Processo Penal e um Uhum. Código de Processo Civil. Então, se hoje um cidadão comum pratica um crime, lógico que ele vai responder perante a lei, perante a justiça. Uhum. Se for condenado, vai pagar pelo crime. E cai em contradição pela nossa Constituição, que não existe Pena de morte no Brasil, né? A Verdade. salvo guerra declarada, mas coisa difícil. Então, o presidente que fala isso, né? Nosso presidente fala isso, que bandido bom é bandido morto, é uma prática do absolutismo, do lado obscurantismo, onde que se mata se eu discordo de você, né? Que é o que ele sonha em fazer. Então, pelo nosso presidente, que exalta ditador, no caso do brilhante Ustra, então é o cúmulo do absurdo e, ao mesmo tempo, armar para matar e achar que todo bandido que mata tem que morrer. A gente viveria na Idade Média. Verdade. E deixar mais claro para o amigo telespectador agora, para você que se diz cristão, analisar isso. Porque eu não tô aqui para entrevistar, mas além de eu entrevistar, dar a minha opinião também. Um detalhe, um dos mandamentos de Deus, vocês que têm algum credo religioso sabem, é não matarás. O homem quer falar que é cristão e que apoia a morte, a matemática não está se batendo e ele mesmo está se contradizendo. Não é verdade? Outra pergunta. Bolsonaro, antes dele entrar na presidência e pós a presidência, você acha que o Brasil desenvolveu, evoluiu ou piorou? Com certeza não desenvolveu. Né? Exemplo do que não vai se desenvolver agora, porque nós temos um censo que é feito pelo IBGE a cada 10 anos. O censo é o mapa do país. Então não há orçamento para que isso aconteça. Né? Como é que o Brasil vai desenvolver política para mais 10 anos de governo, caso ele fique como ele pretende ficar? Então não houve desenvolvimento. Em que teve desenvolvimento? Corte no orçamento para a educação, porque é onde ele ataca, porque quer manter o povo desinformado, né? Quer que o trabalho da educação seja o mínimo possível, para que ninguém tenha um senso crítico, um senso político. Né? Então, do governo Bolsonaro para cá, só houve retrocesso. Não me recordo e não vejo algo assim positivo ou significante que faz jus ao governo Bolsonaro. Infelizmente, um período que nós vamos ter na nossa história, que vai ser marcado pelo pior presidente, o que trouxe o Brasil para o mapa da fome, que é uma outra questão, que se for falar, vamos passar na atividade. Agora a próxima pergunta que eu vou te falar. Uma avaliação do governo Bolsonaro. Péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo? Olha, eu posso até cair em pecado e ser suspeito de falar, mas para mim é péssimo. Para não dizer totalmente péssimo, uma coisa só que eu cito aqui como que me beneficiou, que foi só a validade da carteira de habilitação. Que, porém, é uma decisão descabida, porque vai facilitar-se uma gama de acidentes que vai ser causado por esse motorista posterior, né, após essa aprovação. Para mim, essa questão, mas no sentido geral, não concordo. Então, não avaliou como ruim, péssimo. Entendi. E agora a última pergunta que eu vou te fazer. Para 2022, você acredita que Jair Messias Bolsonaro, se for reeleito presidente, ele tem cacique para fazer um governo melhor que esse? Ou, na tua opinião, ele vai fazer um pior, vai trazer o Brasil a se afundar mais ainda? Olha, se isso acontecer, que eu quero que não aconteça e que não vai acontecer, né? Aí vai se consumar, de fato, o retrocesso absoluto. Por quê? Se passou 4 anos, não tem progresso na saúde, na educação e na segurança, o que vai fazer com mais 4 anos? Né? Porque corte de gastos, a educação com salários congelados há muito tempo,
saúde para vacinar, coisa que eu nem falei, para vacinar. Certo. Foi uma luta até chegar a esses míseros % de pessoas vacinadas. Então não há como o Bolsonaro ganhar e melhorar o país para 2022. Concordo. E assim, agora, essa entrevista que nós estamos fazendo aqui agora com exclusividade, você vai colocar em alguns meios de comunicação social teu também, e se alguém quiser te conhecer, saber quem você é, o que você faz no dia a dia, se você quiser responder e falar isso para o amigo telespectador, onde as pessoas podem te seguir pelos seus meios de comunicação social? Fala aí para o nosso amigo telespectador que não assiste na íntegra com exclusividade agora. Tá. Olha, eu tenho meu Instagram, @marxjoel, pode ir lá. Tem o TikTok, que é joelmarx47, e tem o Facebook também, que é Joel Marx. Tem um canal no YouTube, mas eu dificilmente jogo, mas pode me procurar nessas redes, Face, Instagram e TikTok. TikTok, né? Tá aí. Foi um prazer ter te entrevistado, viu? Doutor Joel Marx, entendeu? E falar pro amigo telespectador que nós respeitamos a opinião de todo mundo, mas ele tem a dele, eu tenho a minha e ambos têm a sua. Mas aqui eu vim ouvir a opinião dele hoje, ele falou o que ele acha, o que ele pensa, ele expôs o que ele acha sobre a avaliação dele, atual, entendeu? Sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro, e é isso aí. Então, valeu Brasília, valeu Brasil, nós ficamos por aqui com essa entrevista na íntegra com exclusividade. Lembre sempre que a notícia real, a notícia na velocidade certa, a notícia é você quem faz.